Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é como melhorar a gestão do seu condomínio com o simples fato de entender a estrutura do edifício. Como se a gestão do condomínio já não tivesse bastante coisa para poder ser vista, né? Tem que entender de RH, tem que entender de relações pessoais, tem que entender de administração, de direito, de investigação, de juiz, de uma série de coisas de advogado. E às vezes ainda tem que ser pedagogo, hein? E aqui a gente está falando para você uma parte que é... agora eu tenho que entender da estrutura do condomínio, da estrutura do edifício também. Puxa vida. Mas enfim, o tema é relevante, porque é uma questão econômica que pesa muito a longo prazo, e é isso que a gente quer dar uma visão aqui para as pessoas, né? Para os síndicos. E como você deu essa gaguejada aí do estrutura do condomínio, estrutura do edifício, vamos pegar o gancho e aproveitar? Porque isso acaba sendo uma confusão muito comum, né? Do que é a estrutura do edifício, o que é a estrutura do condomínio. E esse é mais ou menos um termo que a gente mais ou menos criou por aqui, né? Uhum. Para a gente conseguir separar o que é a parte de engenharia da parte funcional do edifício. Fala aí um pouquinho Não, porque a questão é a seguinte: quando as pessoas vão comprar um apartamento, né, ou quando o síndico vai administrar um condomínio, o mais normal é as pessoas falarem da estrutura do condomínio. Então, o que é a estrutura do condomínio? Quando a gente fala assim, a gente enxerga todo o conjunto. É o que ele tem, né? O que ele tem, o que ele me oferece. Qual que é a área de lazer, principalmente, a gente está focado nisso, né? Mas quando a gente está falando aqui da estrutura do edifício, é efetivamente dentro da estrutura do condomínio, ou seja, do conjunto condomínio, você tem o edifício, a torre em si, e a estrutura dessa torre é a estrutura do edifício. É o esqueleto, né? É o esqueleto dele. Aí a gente até tira fora algumas coisas como o elevador não faz parte. Na hora que a gente fala aqui da estrutura do edifício, a gente está desconsiderando elevador, a gente está desconsiderando uma série de coisas. A gente está falando ali da estrutura do concreto armado. Ixi, já começou a falar de engenharia por aqui. Ou da parede de concreto, ou da alvenaria, né, estrutural. Ou da estrutura metálica, ou o que seja. A gente está tirando ali piscina, espaço gourmet, espaço kids, quadra, o que mais? Sauna, toda a área churrasqueira. A gente pode estar incluindo, sim, a estrutura de concreto armado, ou de alvenaria, ou de paredes de concreto, de todos esses elementos. Mas a gente não está falando da funcionalidade, da utilização deles. É o espaço que a gente nem sabe o que vai ser quando eles estão construindo ainda. Uhum. Quando tem só engenheiro e mestre de obra e pedreiro trabalhando. A gente nem sabe o que vai ser ainda. A arquitetura não escreveu os nomes lá. Exato. É esse aí. Está focado principalmente nisso. Está focado nisso. Tá, e aí, é claro que o que vale a pena a gente começar a entender então aqui, ok, já identifiquei, né? Já separei ali dentro da minha estrutura do meu condomínio, já separei, eu tenho aqui a torre, e eu vou falar, vocês estão me falando então dessa estrutura aqui do prédio. E eu que administro todo o condomínio, como é que isso que vocês estão me falando, como é que isso interfere então na gestão? Como é que eu posso melhorar a gestão entendendo o que é isso? Porque afinal a estrutura não é responsabilidade do engenheiro. Exatamente. É a construtora que me entregou e tal, não tem nada a ver com isso. É aquilo que vem pronto, né? Vem pronto e a maioria das pessoas enxerga assim, que aquilo ali é o que está pronto e que não vai dar problema nunca. E se der algum problema, a culpa é da construtora. Mas você que se formou como síndico profissional, você sabe que tem lá
existem as responsabilidades do síndico enquanto gestor do condomínio em gestionar a segurança, e na segurança está relacionada a segurança de toda a edificação, não só que entrem pessoas no condomínio, mas que não tenham problemas na edificação. Tem uma série de responsabilidades do síndico relacionadas com a estrutura, com a engenharia. E é o grande problema, né? Apesar de você não ser engenheiro, querem te cobrar a responsabilidade em cima disso. Sobre uma coisa de um conhecimento que você nem sabe aonde que tá, né? E acaba uma questão que, quando começam a acontecer os problemas, o fato de você não ter esse conhecimento como síndico, você começa a ficar assim, tá, em que momento que eu vou ter que tomar uma ação? Você fica meio sem referência, né, de quando que você vai começar ali, esse problema que é grave, não é grave, aí vai aparecer um monte de parente, de amigo, não, porque meu amigo falou que isso aqui é assim, isso aqui é assado, o morador de não sei que apartamento veio aqui, já deu uma olhadinha. E você vai ter os diferentes graus de condôminos também, né? Aqueles desesperados, que falou que tem alguma coisa aqui, o prédio vai cair amanhã. E você tem aqueles outros que vão virar e falar assim, não, isso aí acontece sempre, no meu não vai acontecer, aqui não é nada. Isso aí não é nada. E aí? Como que você fica aí nesse meio? E o fato é que um problema estrutural, ele tem um custo muito elevado. Tá, Johnson, mas muito elevado é uma coisa muito relativa, né? Qual que é a referência que a gente pode trabalhar aqui? E aí a gente dá para vocês a referência da lei de Sitter, que é uma coisa que vocês podem procurar aí na internet, né? Dá um Google aí, ó, lei de Sitter. Vocês vão entender bem o que isso quer dizer. Mas resumindo assim, muito mesmo, o que é a lei de Sitter, ela fala que o problema que você deixa para resolver na etapa de manutenção corretiva, se é alguma coisa que você tem que corrigir em vez de manter, ela é muito mais cara. Então, se você tem o conhecimento necessário para identificar os problemas aqui no começo, isso aí gera economia de caixa muito grande. É lógico, você não enxerga isso a curto prazo. A curto prazo, você vai gastar. Sim, você vai gastar um dinheiro, que na verdade é um investimento. A curto prazo, você vai ter que tirar do caixa para poder fazer a manutenção preventiva. Só que isso, ao médio e longo prazo, volta com uma economia de até 25 vezes. No meu caso, não é edificação predial, tá, gente? É o caso do viaduto lá de São Paulo, que foi ponte, né? a ponte, o viaduto do ano passado. Pois é, eu vi uma reportagem e vale a pena, se vocês quiserem corroborar, né, essa informação, que o custo de recuperação dela foi, acho que, 5 vezes mais caro do que se tivessem realizado todas as obras de manutenção preventiva ao longo dos anos de vida do viaduto. Então, olha só. E ainda chegou a... Eu vou pegar esse mosquito aqui. E ainda chegou a ter problema, né? Não foi que, agora a gente resolveu fazer uma manutenção corretiva. Não, ele chegou a descer. Foi a beira do desabamento, né? E a questão muito importante que a gente precisa relacionar com isso é que não é só a parte econômica. Porque o que acontece? As pessoas enxergam que a manutenção preventiva, como a Tatiana falou, ela é um gasto. Um gasto no sentido, você tem que tirar dinheiro do bolso para fazer alguma coisa ali, né? E isso, em princípio, você não enxerga, porque isso não reverte aos seus olhos ali, ou aos olhos dos moradores, principalmente, né, algum benefício. Eles provavelmente não enxergam que aquilo ali está valorizando o edifício. Porque, na verdade, a manutenção preventiva ela é invisível, né? Não é como você colocar o dinheiro para poder
arrumar o jardim, que foi lá, arrumou e você tá enxergando que, opa, o dinheiro que a gente gastou tá ali, tá tão bonitinho, tá tão agradável, tá ali, né? O retorno é muito rápido. Uma manutenção preventiva, você vai no máximo enxergar, tipo, tá pintado. É uma pintura nova. O máximo que vai ser enxergado é isso, né? Como fazer na garagem, uma pintura tipo pintura de shopping, né? Para poder impermeabilizar, é uma manutenção preventiva. Então vai no máximo enxergar, olha, pintaram o piso da garagem. E muita gente enxerga isso como uma questão estética, mas o que está por trás ali é um baita de um benefício a longo prazo. Uma economia a médio e longo prazo, né? Essa que é a questão. Mantendo aqui a comparação, né? Quando você faz a manutenção do seu carro, você vai levar na concessionária, você leva o carro na concessionária, paga e eles te devolvem, em princípio é o mesmo carro, né? Não tem nada demais ali, você não enxerga nada que aconteceu. De vez em quando devolvem ele lavadinho. Lembra aquela vez que a gente deixou o nosso e voltou limpinho? Ok, mas não é esse o objetivo, né? Se você tem o hábito de manter o seu carro limpo, não como a gente que fica deixando o carro muito tempo sujo, então você também, nesse caso, você não vai perceber. Mas essa é a questão, você é invisível. Realmente invisível. Você pagou, entregou o carro, te devolveram o carro e é do mesmo jeito. Só que te deu uma tranquilidade, te deu uma segurança muito grande. Te dá confiança. Uma confiança de que, olha, foi para revisão, né? Tá tudo ok. Então eu posso continuar rodando, que o risco de acidente por falha do equipamento é muito pequeno. Então eu diria que esse é a principal dificuldade do síndico conseguir implementar uma manutenção preventiva que vai gerar benefício na gestão dele. Porque ele tem que fazer todos os condôminos enxergarem isso. E normalmente vai ser aquela questão, você tem dinheiro em caixa, tira dinheiro do caixa para fazer uma manutenção preventiva, tem que levar para a assembleia. Aí eles vão jogar, poxa, mas isso aqui está com problema? Não, não está com problema. A verdade é que você realmente quer fazer para que não tenha problema. Se você faz a manutenção preventiva como ela tem que ser feita, né? Antes de ter qualquer problema. Exato. Porque qualquer problema. Porque sempre que você faz, depois que já apareceu um problema, mesmo que ele seja muito pequeno, que ele seja muito no começo, ele já é corretivo. Já é corretivo. Ele não é preventivo. Vamos pegar um caso bem claro, eu acho, assim, para todo mundo, né, que atua nessa área como síndico profissional. Fachada. As pessoas normalmente só vão atuar na fachada quando ela já está com problema. Sim, tem infiltração, quando a pastilha está soltando. Quando a pintura já está soltando, pintura com reboco, né? Está soltando. A textura. Então, essa é a questão. De repente, o custo teria sido o mesmo se você tivesse feito lá atrás. Vamos dizer assim, da limpeza ou da pintura, ou da ação que você tenha que tomar. Com a diferença que você tomou a ação no momento em que já tem infiltração, já descolou pastilha, e aí entra a situação de risco, incômodo, os condôminos já entrando de repente em algum certo conflito de que uns têm mais prioridade por isso, e provavelmente tem razão, né? E outros também não é tão assim, não está bonito, mas não tem problema. E aumenta o seu custo no final das contas, né? Porque mesmo que o custo em si da recuperação da fachada seja o mesmo, se você está fazendo ele como preventiva, você não tem os custos dos efeitos daquele problema na fachada. Então você ainda não tem uma infiltração para você tratar. Exatamente. Porque uma infiltração, ok, mesmo que ela não tenha atingido nenhum elemento estrutural, então que ela não esteja colocando em risco, mas você vai ter que tratar do lado de dentro, que isso já estourou, todo o reboco e pintura do apartamento, o condomínio já reclamou, já teve aquela dor de cabeça gigantesca. E, né, porque imagino os síndicos que são síndicos de condomínios grandes, né, que são
Hoje tem essa tendência, né? A gente ter esses condomínios aqui no Brasil e são verdadeiros bairros, né? Edifícios com muitas torres, 1.000 pessoas morando, 2.000 pessoas morando, né? Gestionar esses conflitos não é fácil. Então, uma das formas, né, de melhorar então essa gestão, se você tem esse conhecimento da estrutura, você sabe que é isso. A estrutura ela não é eterna e ela tem um período de validade, né? Quanto antes você começa a atuar e faz essa manutenção de forma preventiva, você vai reduzindo a possibilidade de ter estes problemas, e quanto menos problemas você tem, você já vai melhorar a sua gestão, inclusive nessa parte humana, né? Da relação do condômino, porque se você cuida, nesse exemplo, se você cuida da fachada preventivamente, não tem uma infiltração, você não tem uma reclamação de condômino de que tem infiltração no apartamento dele. É um benefício colateral, né? É um benefício colateral, exatamente. Eu diria que esse deve ser o maior benefício, a parte econômica, aliada a essa ausência de conflitos ali. Que é uma que é muito, muito forte, é a questão de manutenção preventiva em pilares de garagem. Porque quando ela é preventiva, a seção do pilar está íntegra. A estrutura está íntegra. Então, se a estrutura está íntegra, ela está ali funcionando do jeitinho que ela foi projetada para funcionar. Então, você não precisa descorar. Se você não precisa descorar, o espaço que você vai ocupar é da pessoa ali com equipamento para poder fazer a limpeza correta e fazer a impermeabilização. Ou seja, uma área muito pequena ao redor do pilar e que em pouco tempo está liberado para poder usar de novo. Você vai pedir ali, olha, não estacione hoje o carro nessa vaga. Amanhã você está com o carro de novo na vaga e pronto. É simplesmente para a pessoa ter espaço para trabalhar. Exato. E não correr o risco da pintura sujar o carro da pessoa que está ali do lado. Agora, uma manutenção corretiva, por menor que ela seja, você tem que colocar escoras para poder ter segurança, porque se ela é corretiva, a parte visível pode estar muito pequena, mas lá dentro pode ter muito problema. A gente já fez uma recuperação e reforço, né, de um pilar que não estava legal do lado de fora. Tinha fissuras, né? E tal, então a gente já mandou recuperar, fez todo o projeto de escoramento e tal, mas quando abriu estava pior do que a gente tinha previsto. Inclusive, então por isso é bom, é pela segurança, né, fazer todo o escoramento. E um escoramento numa garagem, de pilar de garagem, toma um espaço, é tempo que se gasta para poder fazer a recuperação, tempo que demora para depois que fez efetivamente você poder liberar de que sim, tá tudo ok, pode liberar. Então, e aí lá vem a reclamação dos condôminos, tá? E pode chegar em alguns casos de que você tenha que estar com o prédio todo desabitado para poder fazer, dependendo do grau de risco, né, do grau que já estão os problemas, o grau de risco que tem esse serviço de recuperação, você pode ter que evacuar o edifício. É o caso recente agora lá do edifício no interior de São Paulo. Isso. Que teve, evacuaram todo o prédio e agora vão fazer as ações de recuperação. Para que não tenha nenhum risco, porque é uma situação que muitas pessoas não entendem, porque o que acontece e isso você pode passar para o condômino, se você tiver uma situação dessa, para ele poder conseguir enxergar. Antes de melhorar, vai piorar. Então, como é esse caso que a gente falou desse pilar que a gente viu, que a gente fez o projeto e fez a recuperação, ele estava numa situação ruim. Só que no momento em que a gente foi abrir para poder recuperar e que a gente viu que estava pior, na hora que você abre, você diminui ainda mais a seção que está lá. Então, ele estava aqui, ele piorou, depois ele melhorou e hoje ele está melhor do que ele era. Porque é um pilar mais antigo, resistência de concreto e tal, a gente já entra em umas questões técnicas. Porque, né, os materiais hoje já são melhores que os materiais de antigamente. Então, ele hoje está tendo uma situação melhor.
mas ele passou por um período que ele estava pior do que se não tivesse mexido. E esse período é de muito risco. Então, esse período é que isso, quando chega a Defesa Civil e fala assim, evacua com tranquilidade. Evacua com tranquilidade, porque é o melhor, vai passar por um momento pior. Mais crítico, mais né? crítico. Né? Então isso aí é o que acontece, vamos dizer, se a pessoa, se o síndico ele entende da estrutura, ele já está enxergando que vai ter um benefício econômico ali na frente, né? Porque essa manutenção preventiva gera um resultado a médio e longo prazo, não é uma coisa imediata. A batalha dele é que normalmente os condôminos não vão enxergar isso, só vão enxergar o dinheiro saindo, mas ele precisa levar isso. Mas e se ele não entender essa parte da estrutura? Se ele não entender, vai continuar atuando como todos atuam, né? Como hoje são os síndicos, e tá tudo bem, né? Não é... A formação tá feita assim, é essa, né? A gente não tem uma formação na parte administrativa e de gestão tão boa quanto um síndico tem. Na verdade, a nossa formação na parte de administrativa e de gestão é horrível. Né? O engenheiro não é formado para isso. Não é formado para isso. Não é formado para isso. Os nossos colegas de faculdade que estão, né, que têm empresas, se destacaram como empresários ou como grandes gestores, passaram a estudar outras coisas além da engenharia para se tornarem o que se tornaram hoje. Exatamente. Se destacaram por assim. Então, assim, não é a nossa formação. Então, tá tudo bem que não tenha esse conhecimento, né? Então, mas você pode fazer diferente. Você pode começar a entender e já enxergar aí, né, que isso pode ser um diferencial. Diferencial numa profissão que a gente estava vendo esses dias aí, né? Eu não me lembro ao certo em qual jornal ou revista que foi, mas eu estava vendo que é uma profissão que tem uma tendência a crescer, né? No mercado de síndico profissional. Com certeza. E é lógico, toda profissão, quando cresce e todo mundo tem mais ou menos a mesma formação, é lógico. Assim como existem faculdades melhores de engenharia, outras faculdades nem tão boas assim, você vai ter também escolas de formação de síndicos melhores e escolas piores, ok? Mas até aí, digamos que a grade curricular é mais ou menos padronizada. O nível de profundidade, né, o nível de profundidade com que foi ensinado, a qualidade dos professores e tal, tudo isso tem a ver com o local que você estudou. Mas normalmente a grade básica na engenharia em outras profissões também é. A grade básica é mais ou menos a mesma para todos os lugares. Eu não sei, eu tenho uma opinião assim que a batalha do síndico profissional hoje deve ser grande com relação ao mercado e eu acredito que vai ser cada vez maior, porque você não tem hoje uma formação formal para ser um síndico profissional. A gente, né, pesquisou na internet, deu uma olhada nisso, tem vários tipos de cursos, né, de síndico, de, sei lá, 15 horas, 50 horas, é bem variado isso. E muita gente vai enxergar nisso, de repente, uma oportunidade de, eu sou síndico profissional. Eu não sei, mas eu imagino que vários síndicos profissionais sérios devem estar começando a enxergar que tem muito amador entrando no mercado. Do mesmo jeito que aconteceu com a engenharia, né? Na época do boom aí da construção, que apareceu de faculdade de engenharia dos mais diversos níveis e que saíram profissionais depois. A gente nem sabe se pode chamar de profissionais, mas que receberam um diploma dos mais diversos, né, dos mais variados níveis. Então... E eu acho assim que essa batalha ou esse mercado dessa forma pode afetar muito o preço de mercado, né? E
e vai fazer com que realmente aqueles que sejam bons busquem se diferenciar realmente por conhecimentos que o básico não tem. Eu acho que tem que ser por aí. E é por isso que a gente quer aqui te ajudar, né? Porque a gente sabe que isso pode ser um grande diferencial, porque na verdade, quando você tem um conhecimento nesse sentido que a gente está falando aqui, que você consegue atuar com mais antecedência aos problemas, você gera uma economia pro condomínio. Uhum. Então, o financeiro tá aí. Vai aparecer de imediato? Não, é aquilo que a gente falou aqui. Não vai aparecer de imediato. Mas, com alguns anos, ele começa a aparecer, né? E, além disso, você tem a condição de dar mais segurança pro morador que está ali, pro proprietário do edifício, pro condômino que está ali. E isso, com o tempo, também você vai conseguir ir mostrando isso. E, poxa, quem não quer ter um síndico no condomínio que consegue ajudar a preservar a vida das pessoas que estão ali dentro? Com certeza, né? Eu vejo assim hoje a questão do condomínio, e muitas pessoas falam isso, né? Poxa, hoje os condomínios são como grandes empresas. Sim. Certo? É um fato. Isso aqui é gestionar uma empresa. É gestionar uma empresa. O faturamento, né? Se olhar assim o condomínio que as pessoas pagam mensalmente, né? Todos os apartamentos. O faturamento de um grande condomínio é o que muitas pequenas empresas gostariam de ter, né? Ao longo do ano, né? Que tem mensalmente é o faturamento que muitas empresas gostariam de ter no ano. Né? Então, e a grande dificuldade é que você tem muitos clientes. Mas sabe o que eu acho com relação a enxergar o condomínio como uma empresa? Que uma empresa, quando você planeja ela, quando você projeta ela, você faz ali o seu plano de negócios, né? Você faz o plano de negócios a longo prazo. 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E você vai fazendo a projeção ali dos investimentos, do faturamento, de tudo isso, tá certo? Mas em geral, o que eu vejo nos condomínios é que eles vão de ciclos de um ano. É a gestão anual. É a gestão anual, ou bienal, né? Mesmo que não seja... Porque quando é uma gestão de síndico morador, normalmente uma gestão de síndico morador é de um ano. Uhum. Então, até que ok pensar nisso, porque é o que ele consegue fazer ao longo daquele ano. Agora, um síndico profissional, a tendência, o objetivo seu, né, é que você esteja ali vários anos seguidos. Então, seria começar a fazer essa gestão ao longo dos anos. E aí sim, tudo isso que a gente está falando aqui, ela entra muito bem. Vai ter muito mais sentido. Tem muito mais sentido entrar tudo isso. Porque dentro de uma anual, é claro, fazendo uma manutenção preventiva é um gasto. Falando, claro, a gente como engenheiro, é até, né, não é correto eu falar que a gestão preventiva é um gasto. Mas se você olhar financeiramente ao longo de um ano, pensar só como um ciclo de um ano, que é irreal para um edifício, ela vai ser um gasto. Agora, se você enxerga no que tem que efetivamente ser enxergado, que é um ciclo de vida de uma estrutura, de projeto seria 50 anos, de projeto seria 50 anos, mas é claro que a pessoa que compra um apartamento quer mais do que isso, né? Quer passar para o filho, para o neto. E por aí vai. Então, se você consegue colocar ela nessa escala, aí sim, a manutenção preventiva é um investimento e ela sai muito mais barata. Uhum. E a questão a gente volta naquele ponto, né, da principal dificuldade do síndico profissional de implementar essa manutenção preventiva, mostrar isso para os condôminos. Esse ciclo de vida, que esse ciclo de vida não é de um ano, nem de 2 anos, mas olha, para ter o edifício ok em 50 anos, a gente precisa passar por essas etapas aqui. E uma das coisas que fica, né, aqui, como que, beleza, a gente falou um tanto de coisa, mas como que a gente ajuda, então, o síndico a
começar a enxergar, a atuar de forma preventiva. E eu tô falando isso porque eu tô lembrando aqui daquela empresa de recuperação que comentou em um dos posts nossos, né? Que a gente estava falando sobre manutenção e a urgência de enxergar os problemas no início. E uma pessoa, né, de empresa de recuperação comentou que teve duas situações muito similares. Em termos de área global. Em termos de área global a ser recuperada, de 2 edifícios diferentes. E o custo foi de R$12 mil e o outro R$80 mil. A diferença é que teve alguém que conseguiu enxergar o problema no começo. Então passou de um custo de 12 para 80. Em um condomínio que foi 12, o cara conseguiu enxergar. Alguém conseguiu enxergar. Começo, e o outro que já estava bem mais deteriorado por negligência, por desconhecimento, por de repente não saber como. Às vezes acontece isso, eu tô com problema, mas não sei como. E aí vai passando. Se é síndico morador, de repente, deixa para o próximo síndico. Né? E isso é uma questão muito séria. E isso é simplesmente conseguir enxergar, né? Saber enxergar. São sintomas. São sinais. Que a estrutura dá. A gente não é médico e a gente sabe que febre tem alguma coisa que está de errado, principalmente quando é filho da gente. Aí que a gente presta mais atenção ainda, né? Tem vezes que ele nem precisa de colocar o termômetro que a gente já sabe que está com febre. Mas a gente não vai tratar a causa, né? Mas a gente enxerga, a gente sabe como chamar. A gente sabe que hora que a gente tem que pegar e levar para o médico e atuar. Você não sabe, de repente, o que está causando e como que você tem que atuar para resolver. Mas você soube identificar que o problema estava em um estágio mais recente, né? E é isso que faz toda a diferença. Né? É ser a pessoa que consegue enxergar que tem alguma coisa que não está legal. Que tem alguma coisa que não é normal. E eu acho que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Porque quando a gente fala de engenharia, tem um estigma aí, né? De que o engenheiro é a pessoa super inteligente, não sei o quê, mas isso são questões físicas, que estão ali visuais, né? E se a pessoa simplesmente tem um direcionamento do que é, o que pode, o que aquilo ali representa... O que tem que enxergar? Basicamente é isso, né? O que tem que enxergar? Do mesmo jeito que quando a gente tá com um filho recém-nascido e leva no pediatra pela primeira vez, ele te conta algumas coisas que você tem que enxergar. Pronto. Presta atenção, virou uma referência. Presta atenção. Sentiu que começou a chorar, pôs a mão na barriga e na hora que você coloca a mão na barriga ele melhorou um pouco, deve ser cólica. Pronto. Mas assim... Você não é médico, né? Você simplesmente teve ali uma orientação de alguns sinais que te evitaram um problema maior ali na frente. Exatamente. Então, é por aí. Né? Então, dá pra... É possível. É possível. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar aqui. É conseguir enxergar. E aí, agora, pra fechar e deixar a situação, né? Tá bom, e quando que eu começo a fazer isso? Olha, o melhor momento para começar... era lá quando o edifício foi entregue, no dia 0 dele. Ou quando você entrou para administrar. Dá uma passeada pelo edifício para ver se tem alguma coisa. Mas tem um segundo melhor momento. Tem um segundo melhor momento. Qual que é? É agora. Já. Não perca tempo. Agora é o melhor momento, ou o segundo melhor momento para poder você começar a atuar, a enxergar os problemas, a fazer uma manutenção preventiva com relação à estrutura, porque efetivamente isso gera benefícios muito grandes para a gestão do seu edifício. E como a gente falou, não é só econômica, tem toda a questão da segurança e toda a questão das relações humanas aí, que a gente sabe muito bem que são muito complicadas, que não é fácil. É isso que a gente queria falar hoje. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E até mais. Até a próxima.